Olá, boa noite. Vamos começar então, né, o nosso bate-papo hoje com a XP Investimentos, com a Messing, né? Dando as boas-vindas a todos, então, né, enquanto o pessoal vai conectando aí, a gente inicia para não ter muito tempo de atraso e para conseguir aproveitar bastante, né, o conteúdo dos profissionais que estão aí à nossa disposição. Então, desde já, a gente agradece, né, ao Leonardo, a Ellen e ao Leandro, né, pela disponibilidade em estar aí nos atendendo, né, com várias atualizações que aconteceram aí nos últimos dias, né? Então, já muito obrigada em nome do Centro Empresarial. Dou as boas-vindas para todos também em nome do presidente do Centro Empresarial, né? E gostaria de chamar agora, né, o Marcelo Costa para fazer a sua fala, né? Esse é um evento promovido pelo Núcleo dos Contadores do Centro Empresarial, então tem bastante profissionais envolvidos com a construção desses eventos que a entidade promove. Então, Marcelo, é contigo. Bom, boa noite a todos. Eu vou ser bem breve, só vou realmente fazer a abertura aqui. Um agradecimento aí ao pessoal da Messen, né? Ao Leonardo, a Ellen e ao Leandro, né? Gostaria de agradecer a disponibilidade que já desde o primeiro contato e se colocaram à disposição aí para nos auxiliar aí. E principalmente ontem, quando eu vi a notícia do corte da taxa Selic, eu disse, ó, cada vez mais importante nós estarmos instruídos e por dentro dos melhores investimentos, né? Porque qualquer centavinho a mais aí que a gente consegue fazer o nosso dinheiro render e até no nosso caso aqui do núcleo de contadores poder orientar melhor os nossos clientes que às vezes nós trocamos ideias, né, a respeito desses assuntos aí, nem que seja para, procura o pessoal aqui da Messing que eles vão te dar o caminho. Então, vamos lá. Eu passo de imediato a palavra aí para o Leonardo, né? Leonardo faz a sua fala aí e apresenta, depois o pessoal já pode chamar a Ellen e o Leandro aí, como vocês programaram a dinâmica aí de hoje, tá? Obrigado. Legal. Ô Marcelo, obrigado. Boa noite a todos. Um prazer grande para nós, da Messen, estarmos aqui nessa noite, compartilhando com vocês algumas trocas, um pouco da nossa experiência também, um pouco de conhecimento, né, gente? Eu vou começar agradecendo, então, a presença de todos, ao convite do Núcleo dos Contadores. O Marcelo, a gente havia combinado isso um tempo atrás, por questões da pandemia aí não foi possível, mas agora a gente está viabilizando, né? Nós gostaríamos de estar presentes fisicamente naquele belo espaço do Casulo aí no Centro Empresarial, né? Que ficou tão bonito. Infelizmente agora não dá, né? Então mas não nos furtamos e vamos de forma online, né? Então, poxa, a ideia, não vou me alongar muito também. Hoje nós vamos fazer a palestra aqui. Quem vai falar são dois colegas nossos aqui da Messen, a Ellen e o Leandro. A Ellen vai falar um pouquinho sobre previdência na parte inicial e no segundo momento da palestra o Leandro vai falar também sobre cenário econômico e alternativas de investimento também. Tá bom, gente? Debate pronto. Eu vou passar a palavra para a Ellen, tá bem? E aí, para a Ellen poder iniciar e conduzir. Um bom evento a todos aí. Ellen, por favor. Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço bastante o convite aí do Marcelo, né, e a todos do Núcleo dos Contadores. Hoje a gente vai falar bastante sobre investimento, né, o meu tema é mais focado ali na previdência, e depois o Leandro vai apresentar um pouquinho a Messen para vocês, falar de outros investimentos que a gente tem também, falar sobre cenário econômico, sobre a taxa Selic e tudo mais. Como o Marcelo mencionou, realmente é uma data bem interessante aí para a gente estar conversando, né? Depois dessa baixa dos juros. E a Previdência é uma alternativa bem interessante também pensando nisso. Eu vou compartilhar uma apresentação aqui com vocês. Todo mundo vendo? Tudo certo?
Beleza, vamos lá então. Então, vamos falar um pouquinho aí de previdência, né? Sobre futuro, planejamento, tudo isso. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, eu sou responsável pela área de previdência na Messen, né? Já trabalho focada nesse produto há 11 anos. Então, antes de trabalhar na Messen, eu trabalhei na Icatu Seguros, no Banrisul e no Citibank, sempre com previdência. Sou apaixonada aí por previdência, porque eu acho que é um dos produtos aí mais importantes da carteira de investimentos dos clientes, né? É a parte ali realmente para aposentadoria, né? Um planejamento aí bem amplo e de longo prazo. Então, pensando um pouquinho nessa estrutura, eu quis trazer para vocês num formato que fique bem interativo, que a gente possa usar um caso de um cliente nosso, tá? Para explicar o que a gente fez ali para o planejamento da previdência dele. Obviamente, a gente trocou o nome, né? Então, para a questão de sigilo, é um caso real mesmo, mas não é esse o nome do cliente verdadeiro. Então, a gente vai falar do case aí do João. Vamos falar um pouquinho da previdência, os tipos de plano que existem, a tributação, que aqui eu acho que é uma coisa bem interessante aí para vocês, que é o dia a dia de vocês, né? Mas tem alguns pontos aí na previdência que é interessante aí a gente falar bastante de tributação, porque é uma economia importante que os clientes podem fazer, e pensando em juros baixos, um imposto menor faz muito sentido, ajuda muito aí no planejamento, né? E falar um pouquinho aí sobre os principais pontos da Previdência que chamam mais atenção, por que a gente coloca a Previdência aí numa carteira de investimentos. Vamos lá. O João, gente, ele é um cliente nosso, que quando a gente visitou ele, a gente descobriu que ele tinha 6 milhões em Previdência. Ele estava na tabela progressiva, depois eu vou explicar um pouquinho a tabela aí para vocês, relembrar, atualizar as informações aí sobre isso, né? E ele tinha um plano que era um PGBL, né? O tipo de plano, depois a gente também vai falar essa sopa de letrinhas aí, o PGBL e o VGBL. Então, o seu João era empresário, declarava o imposto dele na pessoa física na versão simplificada, porque todos os custos dele estavam ali na PJ, né? Esposa, 2 filhos, bem preocupado com a família, fazia aporte nesse plano de PGBL dele de R$2.000 todo mês. O rendimento na época era 92% do CDI. Hoje eu atualizando aí a planilha fui olhar 91,8%, então não mudou muito. E todo o recurso dele estava em um único fundo, né? Então, e ele ainda tinha 15 anos pela frente até ele se aposentar. Então, não iria usar esse recurso por esse tempo. Antes da gente falar aí do seu João, eu vou trazer um pouco também da Previdência, tá? Mas só para vocês saberem que as dúvidas que ele tinha era muito sobre segurança da Previdência, não sabia o que era portabilidade, e ele também queria saber como ia ficar a renda de aposentadoria dele, que era uma preocupação bem grande. Então, a gente vai abordar esses temas aí. Falando sobre os planos de previdência, que é a sopa de letrinhas aí que eu falei para vocês que a gente ia falar. Essa parte é meio chata, né? Mas tem que falar, não adianta. O PGBL é o Plano Gerador de Benefícios Livres. Eu acredito que, assim, uma das principais características que diferencia o PGBL do VGBL é a questão de tributação, né? Quando tu resgata um PGBL, tu vai pagar imposto sobre todo o valor que tu aplicou, né? O teu aporte inicial e mais o rendimento. Então, a base de cálculo para o imposto de renda, nesse caso, né, que a nosso exemplo é uma aplicação inicial aí de R$100.000, que teve mais uma valorização de 50 mil, a base de cálculo do PGBL é 150 mil, vai cobrar imposto sobre tudo.
No VGBL, o imposto vai ser só sobre o rendimento. Então, essa vai ser a base de cálculo, principal diferença dos dois, tá? E o VGBL, a sopa de letrinhas aí é vida geradora de benefícios livres. Aqui, então, falando do VGBL, que é mais simples, tá? Dá para a gente pensar que ele é igual, muito parecido, não igual, tá? Muito parecido com o fundo de investimento, porque a tributação dele é só sobre o rendimento, né? E ele tem algumas vantagens em relação a fundos de investimento, porque ele não tem a cobrança de come-cotas. Come-cotas daí é aquela antecipação que tem em fundos de investimento, né, que acontecem de 6 em 6 meses, onde o governo vai lá e antecipa o imposto e já cobra mesmo tu não resgatando a tua aplicação. Então, o fato de não ter o come-cotas ajuda bastante a reserva de longo prazo, e a gente vai mostrar uma continha aí para vocês. Eu sei que vocês gostam de conta, então eu trouxe uma conta aí para vocês. Sobre a tributação, então, ela pode chegar a 10%, que é uma alíquota, assim, entre todos os investimentos, é a menor que existe, tá? Claro, existem alguns investimentos que são isentos de imposto de renda, mas se a gente for olhar os tributáveis, todos eles, a menor base é 15%, e a previdência a gente consegue chegar a 10%. E ela também serve como um instrumento de sucessório, porque a previdência, ela não entra em inventário. Então, é interessante aqui para a gente também fazer esse planejamento sucessório para os clientes, né? Então, mostrando a conta aqui para vocês, basicamente eu fiz uma conta onde eu tenho uma aplicação em um fundo de investimento, né, por 15 anos, e uma aplicação na Previdência por 15 anos também, no VGBL, que ele também tributa só sobre o rendimento como os fundos de investimento. Pensando em 5% de rentabilidade anual, que agora é uma meta considerável aí, um pouquinho difícil de alcançar, né, com a nossa taxa Selic de 2%. Mas digamos que a gente consiga 5% aí no fundo, tá? No fundo de investimento, a gente vai pagar 15% de imposto mais come-cotas. Então, a diferença aí que a gente vai pagar mais seriam 54 mil, né, de imposto de renda, que a gente vai estar pagando 15 ao invés de 10, e mais 52.200 de come-cotas, que foi as antecipações ali que já foram cobradas no fundo. Então, na Previdência, a gente consegue entregar ali um resultado de R$106 mil a mais para o cliente, considerando esse prazo de 15 anos. Ellen, então Previdência é o melhor investimento de todos, posso colocar todo o meu dinheiro em Previdência? Não, e eu vou mostrar para vocês por quê, tá? A fatia para a Previdência, ela tem que considerar o tempo da aplicação. Mas eu vou deixar vocês curiosos aí, depois eu explico melhor isso. Vamos para o PGBL. O PGBL, ele não vai ter o imposto só sobre o rendimento. O imposto dele é pesado, né? P de pesado. Então, o imposto é sobre tudo. Mas será que vale a pena? Vamos fazer conta aí também para mostrar para vocês como que é interessante aí para a gente abater imposto, né? E pensando aí se o cliente pega esse dinheiro que ele abateu do imposto e aplica novamente em Previdência, o quanto que ele pode ganhar com isso, tá? Então, basicamente, aqui o que eu peguei? Peguei uma pessoa que tem um salário de R$100 mil por ano, a base de cálculo, então, seria 12% desse salário. Aí a gente tem que ter bastante cuidado aqui, porque quem não tem renda bruta tributável, não dá para a gente fazer o PGBL, tá? Só é viável para quem tem a renda bruta e também para quem faz a versão completa do imposto de renda. Então, um empresário, por exemplo, que recebe lucros e dividendos, daí não faria sentido fazer o PGBL. E foi o caso do nosso exemplo, seu João, né? Ele era empresário, não tributava, mas fez um PGBL. E acontece muito, infelizmente, das pessoas
fazerem os produtos sem saberem muito bem por quê, muito ali por desconhecimento. Então, a gente vai falar um pouquinho dele depois. Mas, basicamente, aqui, se a gente pegar, a grosso modo, né, a nossa alíquota de imposto de renda de 27,5%, o quanto de imposto ali que ele economizaria em previdência, né, fazendo esse aporte de R$12.000 em previdência, seriam R$3.300 ao ano, né, porque ele pode ir fazendo um aporte ali uma vez por ano e sempre conseguindo essa economia de imposto. Então, eu fiz um cálculo aqui para vocês, pensando o cliente aportando em previdência o recurso, né? Ou aportando num fundo de investimento e pagando imposto e deixando esse valor ali para a receita mesmo. Como que ficaria essa conta? Então, a previdência, o cliente ele vai conseguir aplicar um valor maior. Por quê? Porque eu estou pegando ali o valor anual dele e estou colocando o desconto que ele teve no imposto, né, nesses 15 anos. Então, esses 3.300 todo ano que ele deixou de pagar, formaram R$215.000, R$216.000 aí para a gente arredondar a conta. Então, ao invés dele ter só 784 mil para aplicar, somando esses 215, ele vai ter R$1 milhão, tá? E a tributação dele vai ser sobre todo o valor, não vai ser só sobre o rendimento. Então, mesmo assim, né, considerando que ele aplicou o dinheiro que ele deixou de pagar de imposto, o imposto de renda dele fica ainda menor do que o imposto que ele pagou ali no fundo de investimento, que foi só sobre a rentabilidade. Então, no final da linha, ele consegue um benefício, né, de R$266.000 a mais por ter feito a contribuição no PGBL. Aí aqui a gente também tem que atentar a dois tipos de tributação que existem, né, na Previdência, que é a progressiva, que essa vocês conhecem bem, que é a tributação ali que a gente tem no imposto de renda mesmo, né? E tem a tabela regressiva, que aí ela não vai levar em conta a renda que o nosso cliente tem declarada ali para a Receita. Ela vai levar em conta o tempo que a Previdência está aplicada. Então, se há 2 anos, a alíquota vai ser extremamente cara ali, né? 35%. Por isso que eu falei para vocês que não é uma boa colocar todo o dinheiro em Previdência. Tem que pensar sempre em 10 anos, né? Porque aí a gente consegue acessar a alíquota mínima de 10%. Também é interessante para as pessoas que são isentas de imposto de renda ou que têm uma renda mais baixa, porque elas conseguem daí acessar aqueles valores ali de isento ou de 7,5 na progressiva. Mas tem que ter muito cuidado para fazer essa conta, né? Porque o resgate da Previdência vai contar como uma renda. Então, tem que enquadrar dentro da faixa certinha para poder resgatar essa previdência sem a cobrança de imposto. Então, um exemplo, se a pessoa tem R$50.000 em previdência e vai resgatar os 50 mil de uma vez só, vai contar como renda, né? Vai somar o salário que ela já tem e ela pode pagar uma alíquota de 27,5%. Então, tem que fazer essa conta bem direitinha aí para ver se a vantagem é progressiva. Poucos casos, assim, a gente consegue realmente colocar na tabela progressiva e conseguir uma vantagem melhor, né? Então, legal colocar esse ponto também. Voltando para o caso, então, do nosso cliente, o João, a gente tinha falado que o João era empresário, né? E ele fazia a declaração dele no simplificado. Ele fez um PGBL, como eu mostrei para vocês, ele não conseguiu fazer aquele abatimento do imposto de renda que ele poderia ter feito, né? Porque a declaração dele era simplificada. E agora, quando ele for resgatar o valor, né, daqui a 15 anos,
ele vai ter que pagar imposto sobre tudo, não só sobre o rendimento. Então, aqui é uma situação bem complicada e que, infelizmente, a gente vê muitos clientes nessa situação. Fizeram um produto que não era adequado para o seu perfil, né? Não teve benefício nenhum com isso. E quando ele for pagar o imposto, vai ser sobre tudo, não vai ser só sobre o rendimento. Isso a gente não tem como mudar, né? Mas, como eu disse para vocês, ele estava na tabela progressiva. Então, ele iria pagar ainda 27,5% sobre esses 6 milhões. Foi bem triste, assim. Eu lembro que quando a gente começou a conversar e aí mostrar toda essa situação para ele, a gente teve que dar um copo d'água para ele, se sentiu até mal, porque ele não sabia o que ele tinha feito direito, né? Então, muito interessante, porque pode ser que venham casos assim também para vocês. E tem vezes que os clientes têm uma aversão por previdência exatamente por ter contratado num formato errado, né? E o nosso trabalho lá na Messing é muito também ajudar o cliente a corrigir isso, né? E como o seu João, ele ainda pensava em deixar o dinheiro aplicado, ele só ia se aposentar daqui a 15 anos, a gente trocou a tabela dele. Então, de progressiva, a gente passou para regressiva. E aí ele deixou de pagar 27,5% para pagar só 10%. Depois a gente vai mostrar essa conta ali para vocês, tá? Outra coisa, ele fazia aportes mensais de R$2.000 no PGBL. Só que esse valor, como eu disse para vocês, ele não conseguia bater no imposto de renda. Então, a gente indicou que ele fizesse, então, deixasse de fazer esses aportes, né, todo mês. Então, já é uma coisa a menos ali para ele realmente aplicar em alguma coisa que faça sentido, né, que ele consiga ter rendimento e tributação só sobre esse rendimento, já que o PGBL ele não conseguia utilizar para ganhos fiscais ali no imposto. E o outro ponto que a gente ajudou o seu João é que o rendimento da previdência dele era baixo. Então, rendia 92% do CDI. A gente conseguiu identificar que o perfil dele era moderado, né? O valor também por 15 anos, o prazo bem longo. A gente conseguiu colocar em fundos que estão entregando hoje um rendimento de 150% do CDI para ele. E esses recursos, eles estavam em um único fundo. E agora a gente diversificou em 4 fundos, então aumentando aí a segurança também da carteira de previdência dele. Trouxe aqui um pouquinho da questão da tributação para vocês, tá? Só para a gente ver o quanto isso faz de diferença mesmo no final da linha. Então, a gente trocando da progressiva para regressiva, a gente conseguiu reduzir o imposto de renda a pagar do cliente, né? E essa economia, no final da linha, vai gerar R$1.050.000 a mais para ele no final dos 10 anos. E a diferença de rendimento, né? Pegando o CDI de 92%, que era o que ele ganhava, e projetando para 10 anos, o valor que ele vai ganhar ali com 150% aproximadamente do CDI, vai ser uma diferença de R$2.628.000. Então, deu para melhorar bastante aí a previdência do seu João. Mostramos toda essa estratégia lá para o seu João e ele, bom, mas eu ainda tenho algumas dúvidas, né? Tem essa questão da segurança, como funciona a portabilidade, e a minha renda de aposentadoria muda alguma coisa, como que fica? Vamos lá, falando de segurança da Previdência, né? A Previdência, ela é um fundo de investimento. O valor está aplicado num fundo de investimento. Então, tem regulamentação da CVM e do Bacen por causa disso. E, além disso, ela também é um seguro. Ela é um seguro de vida, né? É um seguro de sobrevida.
vai garantir a sobrevivência, né, e não a morte das pessoas. Então, quem cuida de seguros no país é a SUSEP. Então, o fundo de previdência, ele acaba sendo mais seguro porque ele envolve mais fiscalização. Isso é um fundo de previdência aberto, tá, gente? Então, estou comparando aí com os fundos dos bancos. E eu trouxe essa figura para vocês para falar um pouquinho da questão da plataforma aberta da XP. O que muda em relação ao banco, tá? Lá no banco, o modelo tradicional, quem distribui a previdência ao banco, a seguradora da previdência também é o próprio banco, né? A gestora é o banco e o custodiante também. E na nossa plataforma, através da Messing, que a gente usa a plataforma da XP, a XP, ela distribui a previdência, né? E a seguradora, a gente tem 5 seguradoras dentro da nossa plataforma que elas são independentes, que a gente pode escolher. Então, a gente tem a Icatu Seguros, que ela é a maior ali fora bancos, né? Tem a Zurich, que é a seguradora do Santander, tem a Sul América, a Porto Seguro e assim vai. Então, a gente pode diversificar também as seguradoras ali para os clientes, tá? E tem a figura da gestora. E a gestora também, ela é outra, outra parte ali do contrato, tá? Ela não é a gestora do próprio banco, né? Como o modelo tradicional. E isso acaba trazendo até mais segurança para o cliente. O gestor está preocupado em entregar rentabilidade, né? Porque ele ganha uma fatia da taxa de administração que o cliente paga. Simples assim. Então, ele vai gerir o fundo para entregar resultado mesmo para o cliente. E o custodiante é quem faz a guarda do recurso, é como se fosse o cofre. Essa instituição também é diferente, ela é apartada. Então, como as partes elas são diferentes, acaba que existe uma auditoria muito grande, né, entre todas essas empresas. Porque para a XP colocar um fundo de previdência na plataforma dela, ela faz toda uma análise, faz todo um controle, né, governança, como diz ali na figura. Falando então sobre portabilidade. Portabilidade é um movimento que a gente consegue fazer em previdência, que é bem isso que eu coloquei aqui nesse slide, né? O cliente tem a liberdade de poder escolher para onde que o fundo dele de previdência vai. Então, ele pode, daqui a pouco, olhar lá o fundo que está hoje num banco, fazer um estudo conosco, ver que, a plataforma da XP é melhor e fazer essa migração sem custo nenhum. Aí vamos dizer lá que o Leonardo não está me atendendo tão bem assim, não gostei, a Ellen também não, então vou levar meu dinheiro para o banco, tu tem essa liberdade de poder fazer essa escolha, né? Então, o que isso acaba trazendo para o investidor é uma segurança, né, de que ele pode ter o ganho que ele quiser na previdência dele. É só ele estar acompanhando o mercado, né, ter uma boa assessoria, que ele consegue otimizar essa previdência sempre que necessário. Falando aqui, então, da renda de aposentadoria, que também é um ponto que traz bastante dúvida, né? Vou falar bem rapidamente, que eu quero deixar tempo aí para o Leandro poder trazer um pouco do mercado aí para vocês também. Basicamente, são 4 os tipos de renda que mais a gente utiliza na previdência. Então, a gente tem a renda vitalícia, que aí, muito cuidado aqui, pessoal, porque a renda vitalícia, ela é só da pessoa, ela não é transferível para beneficiários, tá? Então, em caso de falecimento, esse recurso, ele fica para a seguradora, ele não vai para os seus beneficiários. E aí, a gente tem a renda temporária, que também é a mesma coisa, só que ela é por um prazo, né, determinado. E tem a renda prazo certo, que essa renda foi reformulada, então ela é reversível aos beneficiários. Então, quem for contratar a renda, essa é bem interessante por causa disso, tá? E a gente tem uma outra possibilidade que a gente usa muito para os nossos clientes, que é administrar a própria reserva. Ou seja, você vai ficar fazendo saques ali conforme a sua necessidade, né?
e esse valor continua aplicado num fundo, rendendo, tu continua recebendo rendimento. Porque quando tu pede a renda, tu deixa de receber o rendimento do fundo. Tu vai receber a renda acordada ali com a seguradora. Inclusive, o dinheiro que estava aparecendo ali na tua conta, ele deixa de aparecer na tua conta e não sai do teu CPF, vai para a seguradora e a seguradora passa a te pagar a renda de aposentadoria. Então, é importante dizer que o cliente ele tem essa possibilidade de não contratar a renda e ir administrando a própria reserva, e o dinheiro que está ali na Previdência, ele fica automaticamente para os beneficiários que tem na apólice, né? Então, se a gente não contratar a renda, automaticamente isso vai servir para a sucessão. Outras vantagens aí da Previdência. A gente falou da portabilidade, né? A gente falou também da sucessão, que é muito interessante, é o único investimento, né? Além do seguro de vida, que aí não é um investimento, é um seguro, mas é o único investimento que tu consegue colocar beneficiários e deixar automaticamente para eles, sem que passe por inventário, né? Então, basicamente, essa é a função aí, uma das funções da Previdência. O IR menor, pelas contas que a gente mostrou ali para vocês, né, da tabela regressiva. Os benefícios fiscais também do PGBL. E aí eu vou trazer alguns pontos aí interessantes sobre a assessoria da Messen, né? Que a gente tem uma assessoria diferenciada, tem um assessor de investimentos, vocês conheceram aí o Leonardo hoje, temos outros assessores lá na Messen, e a gente tem as áreas especialistas. Então, a gente tem uma área focada só em previdência, a gente tem um especialista em cada unidade da Messen, e mais uma área de back-office também, que faz todo o suporte operacional para o cliente. Então, a gente atende o cliente desde a abertura da previdência até o pagamento de benefício. E a contratação da previdência também é muito simples e é online, né? Direto pelo aplicativo da XP, você assina de forma eletrônica, então tudo muito, muito simples. E era isso, pessoal. Eu trouxe aqui a foto da nossa equipe para vocês conhecerem um pouquinho aí. A foto do início do ano, né? Quando a gente ainda podia se reunir todo mundo junto. E eu vou passar a palavra aí para o Benincá, que vai falar um pouquinho do cenário econômico para vocês. Olá! Obrigado, Ellen. Mostrou a foto aí, deu saudade desse encontro. A equipe já cresceu bastante desde esse encontro em janeiro, né? Que foi, inclusive, em Gramado. Foi, inclusive, pertinho do pessoal aí, né? Eu estou aqui em São Paulo, eles estão no Sul, mas que saudades de poder viajar, de ir para aí, de fazer isso, né? Mas vamos lá, gente. Eu vou compartilhar minha tela também aqui, assim como a Ellen fez, para poder mostrar para vocês. E eu vou até pular algumas coisinhas aqui que para não ficar sobreposto com o que a Ellen falou, e vou mais direto ao ponto para a gente falar de cenário. Eu sou Leandro Benincá, eu sou educador financeiro da Messen, e os pontos que eu trouxe para falar para vocês basicamente são sobre a própria Messen e a plataforma da XP, que eu acho que é legal explicar, dar pelo menos uma ambientação para você entender do que a gente está falando, como investir seu dinheiro, falar da evolução da economia do nosso cenário, e aí depois a gente bate um papo, tira as dúvidas de vocês. Bom, a Messen é essa empresa, a Ellen já deu uma breve explicação, mas eu queria falar 2 números muito importantes, além de tudo que já está aqui na tela. Aliás, 3 coisas. A primeira é que nós batemos hoje nós atingimos a marca de 10 bilhões de reais em patrimônio dos nossos clientes que nós gerimos. Isso nos faz o maior escritório de investimentos do Brasil. Já por mais de um ano que nós temos essa marca de maior escritório de investimento do Brasil. Além de ser o maior escritório de investimento, tem mais de 16 mil clientes, já temos 220 pessoas, nós também fomos eleitos 3 vezes como o melhor escritório de investimentos do Brasil pela própria XP. Então, isso dá um orgulho tremendo para a gente vir aqui falar isso, e eu acho muito bacana que essa é a primeira palestra, a primeira apresentação que a gente faz com esse número ali, 10 bilhões escrito na tela aqui para vocês. Uma das principais vantagens de se ter uma assessoria
e depois eu até falo um pouco mais a fundo disso, mas a principal vantagem de você ter um assessor é você ter uma pessoa do seu lado, cuidando do seu patrimônio junto com você. E não custa nada mais por isso, então é aquele tipo de coisa que a gente pergunta assim, por que não ter? Não é por que ter, né? Por que não ter? E eu digo minha experiência pessoal, eu sou investidor há muitos anos, mas depois de conhecer um modelo de assessoria, meus investimentos melhoraram muito, significativamente, e não só os meus investimentos, e aí é importante avaliar isso. O meu tempo útil que eu dedico para o meu trabalho é educação financeira, não é investimento, né? Eu sou educador, eu preciso estar dando aula, fazendo aula, lendo livros, lendo relatórios. O meu tempo útil é muito mais bem aproveitado, porque eu tenho pessoas ao meu lado me ajudando. E é importante saber que essas pessoas, o seu assessor de investimento, o Peruso que está aqui, por exemplo, ele tem uma equipe por trás dele. O Peruso, quando tem um cliente para falar sobre previdência, ele liga para Ellen e diz, Ellen, vamos a uma reunião comigo junto com esse cliente e vamos falar disso aqui, analisar mais a fundo, porque a especialidade da Ellen é previdência. Tem um cliente que precisa investir fora do Brasil, traz o especialista de offshore. Então, você tem áreas, então tem ali o private, offshore, compliance, produtos, renda variável, você tem especialista para cada tipo de investimento, para cada necessidade que você precise. O assessor não precisa saber tudo, ele precisa saber de você. O assessor é a pessoa que entende muito bem de você e ele sabe aonde procurar as melhores informações e o que trazer para você. Ele faz esse filtro entre o mercado financeiro e você. Isso é muito importante. A XP, eu acho que é meio chover no molhado eu falar, mas é importante dizer que é uma empresa de mais de 1,5 milhão de clientes, né? É a maior corretora do Brasil, ou se não é a maior, é a segunda maior, mas é uma empresa gigantesca, abriu capital nos Estados Unidos recentemente, tem escritórios pelo mundo todo e a vantagem de a gente ter o ambiente da XP é a gente justamente poder se aproveitar dessa estrutura toda. Toda a estrutura, tanto no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, tudo isso está à nossa disposição por sermos parceiros da XP como a Messing. Como que funcionava antes para você investir? Até pouco tempo atrás, e talvez muita gente ainda invista dessa forma. Como era antes? Você, investidor, ia até uma agência de um banco e a agência do banco lá te mostrava tudo que tinha disponível no banco. Até hoje é assim, né? Se você for no banco amarelinho, você tem os investimentos do banco amarelinho. Você vai no banco vermelhinho, tem os investimentos do banco vermelhinho. E não adianta o banco amarelinho ter um excelente fundo lá e você ir no vermelhinho querendo investir naquele fundo. Ele não vai, né? Eu quero investir naquele do amarelo. Não, não. A gente tem aqui o nosso vermelho. E até hoje, muita gente investe assim, né? Mas isso mudou, já faz um bom tempo que isso mudou, só que essa realidade ainda é muito nova no Brasil. A gente ainda, né, apesar de já estar fazendo isso há alguns anos, ainda é para uma fatia muito pequena da população, isso está crescendo aos poucos. Uma forma mais moderna de se investir e mais útil para você mesmo de se investir é você investir através de uma plataforma aberta. Então, hoje em dia, você tem, por exemplo, a XP é uma plataforma aberta, você, pelo intermédio do assessor, você acessa essa plataforma aberta e lá você tem, olha só, o investimento do banco. Aquele do amarelinho, aquele do vermelhinho, aquele do roxinho, eles estão lá, os investimentos do banco estão lá. Mas além dos investimentos do banco, ainda tem os das casas independentes, os das grandes gestoras, das seguradoras, como a Ellen falou ali, da Icatu e todas as outras. Então, você tem um shopping financeiro. Você tem uma plataforma realmente aberta onde você pode escolher. Imagina você vai na concessionária da Mercedes para escolher comprar um carro da Audi. Não tem, né? Só tem carro da Mercedes. A XP, a plataforma aberta, o shopping financeiro, é como se fosse um multimarcas. Você tem do lado da Volkswagen, da Audi, todas as marcas da Mercedes, você pode escolher, testar todos eles. Um é concorrente do outro. Você não tem um bloqueio ali da instituição dizendo, não, compre o que é melhor para mim. Você vai comprar o carro que é melhor para você, para o seu estilo de vida. No caso do investimento, você vai investir naquilo que é melhor para você. E o papel do assessor de investimentos é justamente apontar o que é melhor para você. Hoje na XP são mais de 40 bancos que você tem títulos para escolher entre CDBs, LCAs, LCIs. Você tem uma infinidade de empresas, eu não sei nem quantas, porque são muitas e as novas emissões acontecem sempre, né, para emitir debênture, emitir CRI, CRA. E você tem toda a bolsa de valores, as financeiras, enfim. O mercado financeiro, o mundo dos investimentos fica disponível para você comparar tudo lado a lado. Tudo na sua mão. E a assessoria,
ela funciona justamente para filtrar esse mundo todo de investimentos, porque realmente tem muita coisa, né? Imagina só, em títulos, por exemplo, bancários, tem mais de 40. Então, como que eu vou filtrar? Mesmo eu sabendo que eu quero renda fixa, ou mesmo eu sabendo que eu quero previdência. Gostei do papo da Ellen ali, o que a Ellen estava falando. Eu quero previdência para mim, mas como escolher, sendo que o cardápio de produtos que a gente tem de previdência é gigantesco? O assessor está aí para te ajudar. O assessor, ele não serve só para fazer você chegar lá no seu objetivo. Não é só isso, né? Todo mundo acha que não, é para ganhar dinheiro, né? O assessor ajuda a gente a ganhar dinheiro. Ajuda, mas não é só isso. O principal não é só isso. Tem uma escadinha nesse caminho aqui. O primeiro passo é o seguinte, é você entender, o assessor te entender e entender o que precisa ser protegido do seu patrimônio. Isso é muito importante, proteger seu patrimônio. Depois, rentabilizar seu patrimônio. E aí chegar no seu objetivo. Porque muitas vezes a gente quer, com muito afoito, né, chegar no nosso objetivo, a gente quer realmente fazer o dinheiro crescer e acaba escorregando no meio do caminho. A gente quer, sabe quando criança quer subir o escorregador pelo lado errado? Que ela tenta subir, no meio do caminho ela escorrega e volta? Às vezes a gente tenta fazer isso porque a gente não cuida primeiro da proteção. A gente trabalhou tanto, suou tanto para fazer aquele patrimônio, para construir aquele dinheiro. Poxa, primeiro vamos proteger ele, depois rentabilizar. Esse é um caminho muito mais seguro e um bom assessor de investimentos vai te orientar dessa forma. Resumindo, vantagens da gente usar uma assessoria como a da Messen, que não tem custo adicional para você. Até depois nas perguntas a gente pode esclarecer isso mais a fundo, mas você investir, abrir uma conta lá pela internet na XP e comprar um fundo de previdência que você gostou aqui, que a Ellen mostrou, tem exatamente o mesmo custo para você de você fazer isso através de um assessor, com uma conversa com a Ellen, com uma conversa com o Leonardo, com uma análise toda, custa exatamente a mesma coisa, porque a assessoria ela é totalmente transparente para o cliente. Então, numa plataforma aberta, você tem todos os produtos do mercado. No banco, você tem os produtos de cada banco, né? Você teria que ter uma conta em cada banco para poder ter todos os produtos acessíveis para você. Num banco, você tem um generalista, né? Porque o gerente ele tem que cuidar da sua conta, ele tem as metas dele para bater, ele tem todas as coisas do dia a dia e mais o seu investimento e um número gigante de clientes. Um assessor é um especialista em você. Lembra, o assessor não é especialista em investimento, ele é especialista em você. Ele conhece a sua vida como ninguém para poder fazer você investir muito bem. E, claro, não dá para a gente deixar de falar é que nos bancos a gente sabe, quem conhece, né, como é a rotina do banco, o compromisso do gerente do banco é com o banco, né, com o empregador dele. O assessor é um profissional autônomo. O empregador dele é você. Ele precisa fazer com que você esteja satisfeito, com que você tenha um rendimento cada vez maior, porque ele só ganha dessa forma. Dito isso, vamos falar do nosso cenário econômico atual. O cenário econômico atual que parece assim, eu tenho que preparar uma palestra nova a cada semana sobre isso, porque toda semana muda. Parece que o pessoal está de brincadeira com a gente. Não, vamos mudar mais uma coisa agora, vamos jogar tudo para o alto. As coisas estão mudando muito e mudam muito rápido, né? Só para a gente falar de Selic, de taxa de juros, né? A gente veio de, 15 anos atrás, 20% de taxa de juros, e aí um ano atrás, 4,5% de taxa de juros, chegou a 6%, né? No comecinho do ano, lá no finalzinho de 2018, para agora, ontem, a gente bateu uma taxa de juros de 2%. Uma taxa de juros de 2% quer dizer que a poupança está pagando 1,4% ao ano. 1,4% ao ano para o seu dinheiro deixado na poupança. É só você levar em conta que a inflação é de 1,63%, está aí na minha planilha aí, você já vai ver que você está perdendo mais dinheiro para a inflação do que o dinheiro que você recebe na poupança. E antes de entrar no ar, a gente estava até comentando, tem quase R$1 trilhão em caderneta de poupança no Brasil. Quase R$1 trilhão de pessoas que acham que vão ganhar alguma coisa com aquilo e, na verdade, estão perdendo poder de compra porque a inflação é maior. Outra coisa que a gente tem que pensar, prestar muita atenção, é no ganho real. Não adianta nada você ter um ganho lá de 20%, se a inflação é 19,5%. O que vale é quanto sobra realmente no seu bolso. E a gente tem agora aí, se a gente pegar a Selic, né? E para quem não sabe, a Selic e o 100% do CDI, eles são a mesma coisa. Tá? Selic e CDI andam muito lado a lado um com o outro. Então, quando eu falo aqui que a Selic é 2%, o CDI também vai agora passar a pagar 1,95%, 1,98%, enfim, é muito perto dos 2%. Com uma inflação de 1,63%, como é a meta da gente fechar esse ano,
vai sobrar 0,37 no seu bolso. É pouco, né? A gente precisa de formas mais inteligentes de se investir. Isso, eu digo, é pouco. E tem muita gente que diz, é bom, é ruim, juro baixo é bom. Eu não sei se é bom ou ruim, eu não quero fazer juízo de valor disso, mas eu quero só que a gente entenda que é uma adaptação. Novos tempos, é uma adaptação. Assim como a gente já se adaptou lá em 1994, por exemplo, que a gente vinha de uma inflação de milhares e milhares por cento para uma inflação muito perto de zero, como a gente tem hoje, 1,63. A gente se adaptou também, a forma de investir mudou. A gente adapta a nossa vida para os cenários, né? E agora chegou a hora de adaptar os seus investimentos também. Não tem como você esperar bons resultados naquela renda fixa de 100% do CDI, que era antigamente era só isso, né? Em 2005 você pegava lá, jogava esse dinheiro lá, olha, ia dar um ganho real de 11,63, quase 1% ao mês. Olha que bacana, era só jogar o dinheiro lá no 100% do CDI e deixar, ir trabalhar, ir para a praia, fazer o que você quisesse. Hoje já não dá mais, a gente precisa de uma forma mais inteligente de investir. Além disso, o mercado também mudou, né? O próprio mercado financeiro, ele evoluiu muito, tem muito mais produtos, tem muito mais coisas para você fazer, então tem muito mais oportunidades. A gente está somando aí um período de instabilidade econômica, que eu até acho assim, a gente falar período de instabilidade econômica, como os economistas gostam de falar, é meio pleonasmo, né? Porque a gente nunca teve estabilidade econômica e provavelmente nunca vai ter no Brasil, até o passado é incerto, né? Mas a gente soma isso a esses juros nas mínimas históricas, a gente tem oportunidades. O mercado é muito maior hoje em dia, né? Investir, comprar uma ação, por exemplo, há pouco tempo atrás era proibitivo. Era proibitivo, era complicado demais, era difícil demais, precisava de dinheiro demais. Você não conseguia, se você não tivesse um patrimônio muito, muito grande, você não conseguiria uma boa diversificação, porque você precisaria usar uma parte muito grande do seu dinheiro em um tipo de investimento só, porque os níveis de entrada eram proibitivos. Hoje, mesmo que você tenha 1, 2, 3, 5 milhões de reais investidos em renda fixa, por exemplo, e queira testar, migrar para a renda variável, você pode fazer isso aos poucos. Antes você não podia. Hoje você pode investir R$100 na renda variável para testar, para ver como é. Você não precisa ir com toda a sede ao pote, né? Colocar todos os ovos numa cesta só. Então, essa mudança no mercado nos dá muitas oportunidades. Crises, mercado balançar para cima, para baixo, coronavírus, guerra comercial, isso sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Troca-se de presidente a cada 4 anos e existe todo esse... Né, a mídia faz todo um balanço em cima disso, porque agora o que vai ser... Se você está investindo para 10 anos, 15 anos, 30 anos, você vai passar por várias trocas de presidente, vários ministros vão cair, várias guerras comerciais vão acontecer, e guerras de verdade, tomara que não, mas acontecem, e problemas para cima e para baixo. O que você precisa é ter uma carteira de investimentos que te proteja disso, seja lá qual for o cenário. Porque a gente sabe que o futuro é incerto, que as coisas vão acontecer. Aliás, a única coisa que a gente sabe é que as coisas vão acontecer fora dos nossos planos. Que os nossos planos, né, a vida não está nem aí para os nossos planos. Aí a gente tem lá um mundo de opções, né? Tem renda fixa, tem CDB, LCI, LCA, fundo, previdência. O que eu faço? É onde entra realmente a importância de você ter alguém do seu lado. Isso aqui é um estudo feito quando o CDI ainda era 6,55%, mas ele vale tanto quanto hoje, tá? Esse é um estudo feito com os 20% maiores clientes do escritório, comparando o rendimento da carteira deles que eles tinham antes de uma assessoria e depois de uma assessoria. É notável a diferença, né? É notável. 560 mil reais de diferença em 10 anos. Mas por que isso? É porque o assessor faz milagre? Porque o assessor sabe do melhor investimento para mim, o mágico, aquele onde eu coloco o dinheiro e ganho mais? Não. É porque ele está mais preocupado em proteger a sua carteira e rentabilizar depois. É porque ele está realmente focando nisso e porque você não está desfocando daquilo que é importante, que é o seu trabalho. Você não está desfocando daquilo que realmente traz seu dinheiro para dentro para você poder proteger e rentabilizar ele com os investimentos. Porque investimento serve para isso, é para proteger e rentabilizar o fruto do seu trabalho. Não é para você trocar o seu trabalho por ele, como muita gente tenta fazer, né? Não, agora eu vou viver de investimentos, eu vou largar tudo. Não, é para você continuar fazendo as duas coisas, porque é assim que se tem grandes resultados. Bons resultados vêm a partir disso. O engraçado de você pensar nisso aqui é que esse período de 10 anos aqui, ele foi estudado, já vai fazer 1 ano e meio, 2 anos que foi estudado isso aqui,
Mas nesse período de 10 anos aqui, a gente teve guerra comercial, a gente teve crises mundiais econômicas, a gente teve troca de presidente, olha aí, mais de uma inclusive, teve impeachment, e olha aí, o resultado acontece mesmo assim. A ideia é você entender que independente de qualquer cenário econômico, você tem que investir com inteligência. Essa é a nossa proposta para vocês, é para isso que a gente está aqui. E agora eu quero só tirar as dúvidas de vocês e a gente bater um papo legal aqui. Deixa eu tirar o compartilhamento. E agradecer demais o convite de vocês, Marcelo, Josi. Muito obrigado pelo convite aí para a gente bater esse papo essa noite. E eu fico à disposição, se vocês quiserem conversar. Eu sei que a nossa turma é um pouco mais compacta hoje, mais restrita aqui, mas se vocês tiverem dúvidas, a gente está super à disposição aqui. Léo, vou deixar contigo a condução agora aqui, mas estou à disposição. Vou mutar o microfone, mas estou aqui para responder, tá bom? Acho que o teu tá mudo, Leonardo. Aí. Perfeito, perfeito. Gente, a gente separou um tempinho no final aqui para perguntas, então se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Ellen, para o Leandro, pode ficar à vontade. Nós separamos alguns minutos no final aqui para justamente vocês poderem falar, ou se tiver alguma dúvida que tenha anotado aí e gostariam de esclarecer, a gente está à disposição. Tá bom, gente? Como a nossa turma aqui é compacta, né? Tem poucas pessoas aqui, a gente juntou só uns exclusivos para fazer. Eu não sei se o pessoal tem alguma dúvida, se o pessoal já tem essa... Chegou uma dúvida aqui, usuário 6. Leandro, com a Selic a 2%, quais produtos você indicaria para investimento? Olha que bacana, gostei dessa pergunta. Pensa no seguinte, se eu te falar, com a Selic a 2%, por exemplo, tem um tipo de investimento que você ainda tem que fazer na Selic, a sua reserva, por exemplo. Sua reserva de dinheiro você ainda faz num Tesouro Selic, por exemplo, ou num fundo que aplica em Tesouro Selic. Por quê? Porque você precisa de liquidez. Você tem uma necessidade específica que esse dinheiro fica sempre à sua disposição. Mas para responder essa história, né, do qual é o melhor investimento, ou qual investimento eu indicaria, primeiro que eu não indico investimento, eu sou professor de finanças, quem indica são esses aqui, o Léo, a Ellen, eles têm mais indicações. Mas a ideia é você entender o seguinte, pensa em investimentos como ferramenta. Ferramenta mesmo, serrote, martelo, machado, faca, tá bom? Pensa em investimento como ferramenta. Se eu perguntar para vocês assim, qual que é a melhor ferramenta? Um serrote ou uma faca? O que vocês me respondem? Depende, né? Se for para cortar a madeira, a faca não vai servir, o serrote é melhor, né? Se for para cortar um bife, é melhor uma faca do que um serrote, né? O serrote não vai conseguir nem passar no prato. Não é assim? Então existe ferramenta para cada tipo de necessidade que você tenha. Entenda o mundo dos investimentos como uma caixa de ferramentas gigante. Se você quer dinheiro para ficar disponível a qualquer momento, tem ferramenta boa para isso. O Tesouro Selic é uma ferramenta boa para você ficar com dinheiro disponível a qualquer momento. Você tem um dinheiro que você não pretende usar ele e você quer que ele rentabilize o máximo possível. Tem a renda variável para isso. Tem as ações, os fundos de ações, os fundos imobiliários. Você quer o máximo de rendimento, né? Não, eu quero o máximo de rendimento, mas com um nível de proteção. Tem as opções estruturadas, tem os COIs, as RUPIs. Tá vendo? Então a gente tem que sempre partir da sua necessidade e é onde entra a importância do assessor. O assessor vai olhar e dizer assim, vem cá, para quando você quer esse dinheiro? Aí você vai dizer, não, isso aqui é para... Isso aqui, se der algum problema aqui em casa, se eu ficar sem salário, por exemplo, eu quero garantir que a escola dos meus filhos não deixe de ser paga. Opa, então o assessor já vai pegar esse dinheiro? Não, então a gente vai alocar dessa forma aqui, ó. A gente vai colocar isso aqui num fundo DI, numa LFT, então a gente tem produtos para isso. E esse dinheiro aqui, para que você quer ele? Isso aqui é para minha aposentadoria. Opa, temos uma previdência aqui para isso, quem sabe um seguro para garantir a transição aí para os seus herdeiros. Cada necessidade vai ter as suas ferramentas adequadas e o assessor ele nunca vai te dar uma opção. Assim, pega essa aqui, que essa é a melhor de todas. Ele vai dizer, olha, para isso aqui a gente tem este cardápiozinho aqui, ó. E você escolhe, porque no final das contas, o assessor te mostra as opções que estão disponíveis e você aperta o botão. O assessor não aperta o botão por você. Ninguém, nem o especialista, ninguém faz isso. Eu não faço isso. A decisão final é sempre sua e o nosso trabalho é sempre isso que você falou, nos eduque. É sempre te educar. É sempre mostrar, olha, para isso que você quer, a gente separou, a gente filtrou de tudo que tinha lá, a gente trouxe essas 3 opções aqui. O que você acha?
Lógico que às vezes vai ter uma opção só, né? Porque a necessidade é muito específica, ou 2 opções, ou às vezes vai ter 10 opções, mas o assessor vai sempre te entender primeiro para dar as ferramentas depois. Respondi? Boa. Pessoal, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Parabéns aí, Leandro, Ellen, também ao Leonardo aí pela aula de hoje, né? O Núcleo dos Contadores aí já vinha tratando disso desde o primeiro planejamento do primeiro semestre, né, que o Marcelo sugeriu aí convidar vocês, e como não deu por conta da pandemia, voltou essa mesma questão, que é importante, independente se a Selic está 2 ou está 19, né? O dinheiro, ele sempre vai render mais, ou vai ser melhor aplicado quando se tem orientação para isso, né? Então, só um questionamento não, a gente percebe aqui, vocês não conhecem, nem talvez, Leandro, a gente está numa cidade de 30 mil habitantes, Flores da Cunha, tá? É uma cidade ainda com tradições, assim, antigas, muito dinheiro provavelmente está investido em poupança pela segurança de ter um prédio ali, um lugar físico onde a pessoa vai lá, senta na frente do gerente, né, e sabe que o dinheiro está lá, daqui a pouco ele está imaginando até que o dinheiro está atrás de uma porta lá guardado, né? Legal, quero falar sobre isso, legal. Então, é um pouco assim de quebrar essa cultura de não ver a pessoa, né? Tipo, o Leonardo vem, senta aí com os empresários, mas não vai conseguir sentar com todo mundo, né? Claro, não é uma coisa para logo, é uma coisa que está um pouco distante ainda para a maioria, mas vai acontecer isso mais cedo ou mais tarde, né? Então, só falar sobre isso, sobre essa dificuldade, não seja uma dificuldade, mas esse trabalho que vai ser bem árduo, né, para abrir as possibilidades para todo mundo ter essa opção de investir, né, e não simplesmente seguir o caminho que todo mundo segue, né? O que vocês estão trabalhando, de que forma que vão trabalhar isso? Legal. Acho bacana que a gente entender, primeiro, a questão da poupança, eles falam a segurança de ter um prédio e tal, né? A gente gosta muito disso. E você sabia que a maioria das pessoas investe em poupança porque sim? Elas nunca pensaram a respeito disso. Se você perguntar, elas vão tentar achar motivos. Elas vão dar uma inventada ali no motivo. Não, é porque eu conheço o gerente do banco. Mas ela nunca pensou a respeito. A maioria das pessoas que está com dinheiro na poupança, ela nunca pensou. Ela simplesmente assim, qual é o primeiro lugar que vem à sua cabeça para guardar dinheiro? Caderneta de poupança. Por quê? Porque a gente cresceu durante 30 anos, com todo domingo no programa do Faustão, tinha a poupança Bamerindos, o tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindos. Não é? A gente cresceu com isso. Propaganda, poupança, a poupança da Caixa, poupançudos. Na verdade não era poupança, né? A gente dizia assim, aplica na Caixa. Antigamente era isso, não era na poupança, aplica na Caixa. Independente, a poupança o nome da poupança era Caixa. E a musiquinha, e a poupança Bamerindos continua numa boa. Mas ela nunca foi boa. É igual Chevette, nem quando era novo era bom. Né? Nunca foi boa. Só que era o que tinha na propaganda, era o que tinha de acessível, era o que a gente tinha acesso no momento. Então, isso acaba ficando na cabeça das pessoas. Mas se você só pensar em segurança, por exemplo, olha lá. Minha avó, tá? Vamos lá, minha avó tinha o dinheiro dela na poupança. Falei, vó, você tem dinheiro na poupança aqui? Peraí, eu vou te mostrar um outro lugar aqui. Aí tem o Tesouro Direto. Tesouro Direto é como se fosse a caderneta de poupança, só que é do Tesouro Nacional. Então você pensa, o que é maior? É o Banco do Brasil, a Caixa ou o Tesouro Nacional? Assim, o que é mais fácil de quebrar? Um banco ou o Tesouro do país? O banco. Quebra todos os bancos, o Tesouro continua em pé. Né? O Tesouro é a coisa mais soberana que existe no Brasil. Se quebrar o Tesouro, o menor dos teus problemas é o dinheiro que está lá, você tem que fugir do Brasil o mais rápido possível. Então, ele é o mais difícil de quebrar, é o mais seguro. A poupança hoje paga 70% da taxa Selic. O Tesouro paga 100% da taxa Selic. O que você prefere? 70% ou 100% de qualquer coisa que seja? Pode ser de 2%, de 100%, mas 70% de 2 ou 100% de 2? Então, só esse argumento, né, é uma coisa muito mais segura que rende mais. Poxa, já justifica qualquer mudança. Só que essa primeira mudança é só a primeira, é só aquela para tirar o medo. Dali para frente tem tantas outras coisas
E aí vem a história do atendimento, né? Você falou, o Leonardo vai conversar com... Esse é o papel do assessor, é justamente conversar com um por um. É justamente te atender. Tem assessoria que é mais passiva, que ele vai ficar lá quietinho, olha, eu estou aqui ainda, porque você tem fases, né? Você tem fases da vida. Quem está, por exemplo, começando a juntar dinheiro, não tem muito que um assessor fazer por você, a não ser dizer, olha, Rodrigão, faz o seguinte, cara, todo mês pega o seu dinheiro, coloca ele aqui, ó, e deixa crescer. Quando esse bolo estiver maior, a gente vai conversar de novo. Então não tem muito que ele ficar te acompanhando. Você só faz crescer para chegar no objetivo lá, e quando chegar naquele objetivo, a gente muda esse negócio. Tem gente que já tem um patrimônio e tem mais necessidades, vai ter que ligar direto, o Leonardo vai ter que ir atrás e conversar e contar. Mas a ideia é justamente uma pessoa que conheça você, que te acompanhe. Léo, se quiser continuar aí, por favor, ó, acho que é bacana você dar a tua visão aí, tá mudo o microfone. Legal, importante. Aí, uma dica do Ismael aqui, falou que a poupança antiga, né? Em Flores da Cunha tem muita gente com a poupança antiga. Realmente, foi em 2012 que a regra da poupança mudou, né? A Dilma ainda era presidente e naquele ano a regra foi alterada. Então, para quem tinha depósitos na poupança até o ano de 2012, vale a regra antiga. A regra antiga diz que a poupança paga 0,5% ao mês, né? E de 2012 para frente, quem tem depósitos novos, que se chama, então, toda vez que a taxa Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano, o que é o patamar hoje, né? Ela está em 2%, a poupança vai remunerar 70% do que for o CDI. Né? O problema é que não dá para a gente aportar mais dinheiro nessa poupança antiga, né? Quem tinha, não tem como colocar mais nada, então não adianta, né? Não tem que fazer crescer esse patrimônio. Exatamente. Então, o Leandro foi muito feliz nas palavras ali, o universo dos investimentos ele é bastante amplo e é muito difícil a gente levar uma receita pronta, uma forma de, não é como fazer um bolo, assim, né? Fazer um prato. A receita ela é muito particular, é muito para cada pessoa, para cada realidade, para cada fase de vida. Então esse trabalho a gente procura ajudar as pessoas a entender e deixar muito bem alinhado isso, expectativa, né, versus as oportunidades que a gente tem, porque é a maneira mais segura para poder seguindo aqueles princípios que a gente segue de proteger para depois rentabilizar, né? Isso é muito importante. A gente sabe como é difícil hoje trabalho o mês inteiro, tem as rendas, conseguir fazer que sobre um pouco de caixa para fazer aplicações, né, gente? Então é um pouco disso a nossa finalidade aí, né? Eu queria responder uma que o usuário 6 fez no final, Léo, falando em ações, qual na percepção de vocês está em um bom momento de compra? Mesma resposta de antes. Né? Eu sei que você queria que eu te dissesse a melhor ação do momento aqui, mas eu quero fazer vocês façam uma reflexão aqui comigo. A gente sempre quer o pote de ouro, né? Me dá o pote de ouro, me dá a ação que vai dobrar amanhã, me dá né? Pensa no seguinte, eu não sei o nome de quem perguntou aqui, mas vale para todos. Tânia, vale para todo mundo, tá? Vale para você e para todo mundo. Se eu te desse uma ação mágica, Tânia, eu sei de um negócio que ninguém mais sabe no Brasil. Eu ouvi um negócio aqui agora ontem, ninguém mais sabe, e eu vou te dar uma ação mágica, ação da empresa ABC aqui, e ela vai dobrar o seu patrimônio amanhã. Você pode comprar hoje, e assim, ela vai acabar, porque todo mundo vai comprar. Depois que você comprar, todo mundo vai comprar, você não vai conseguir mais comprar por esse preço. Mas se você comprar hoje, amanhã ela vai dobrar de valor. Dobrar. Só que você não vai conseguir comprar mais, você só vai usar essa dica. Resolveria a sua vida? Resolveria, sim? Por quanto tempo duraria esse dinheiro? Por mais dinheiro que você tenha no bolso hoje, duraria por quanto tempo? Ia sustentar você pro resto da vida? Agora pensa num outro cenário. Ao invés de eu falar para você a mágica, ela falou, isso não existe, é isso aí. Ao invés de eu falar isso a mágica de hoje para amanhã, que ela não existe, que bom que você já sabe disso, que tal se eu dissesse o seguinte, olha, Tânia, a gente consegue aqui, ó, vamos buscar 10% de rendimento ao ano com a sua carteira de ações. E a sua carteira de ações ela vai estar dentro de uma outra carteira maior que tem coisas para te proteger também quando o mercado não estiver tão bom em ações. Tem um pouquinho de renda fixa, tem a previdência, tem um seguro, tem não sei o quê, tem fundos, tem proteção, tem estruturadas. Olha, eu vou fazer uma salada bem grande de coisas aqui para ter tudo o que você precisa para, se o mercado desabar, você continua bem, você dorme tranquila. Se o mercado explodir, você participa dessa explosão. Você não ganha tudo, mas você participa dessa explosão. E você, durante esse período,
5, 10, 15, 20 anos, quanto for, você dorme sossegado. Não é bem melhor do que eu falar para você, dobra amanhã e depois você tá sozinha no mundo? Você que se vire com esse dinheiro? Então, a ideia é a gente crescer juntos, assim. A ideia é sempre essa, né? Eu, como educadora, o meu propósito com os meus alunos é sempre assim, vamos trabalhar com crescimento e não com explosões, assim. Porque as explosões não dependem da gente, elas são coisas que acontecem. Só que é lógico que é o canto da sereia, né? Que a gente fica, nossa, olha lá, teve uma empresa que ano passado cresceu 200%, eu quero 200% para mim. Eu não sei e ninguém sabe. Ninguém sabe. E quem falar que sabe está mentindo. Né? Mas existe uma grande chance de você, com uma boa carteira, participar desse crescimento, assim como a gente faz. Poxa, a gente está num ano de crise, um ano terrível e tal. Eu estava dando aula mais cedo, minha carteira está 29% positiva esse ano. Protegidíssima, bonitinha. E eu nem tinha olhado para ela. Minha assessora que me falou. Né? Ó, Ismael, pô, eu estava esperando a nova Magalu. É isso aí. A nova Magalu pode ser a Magalu? Pode ser ela de novo, por que não? Pode ser outra. Mas pensa bem, faz realmente diferença na sua vida saber disso? Quanto dinheiro você tem para colocar lá e você vai confiar no carequinha que apareceu aqui na sua frente numa reunião do Zoom e ele vai te falar o nome de uma empresa, você vai lá pegar, vender seu apartamento, comprar tudo nessa empresa? Você não vai, né? Ô, Leandro, aproveitando esse gancho aí, né, de que não existe mágica, muitas vezes o trabalho do assessor, ele começa arrumando a casa, né? Bem como aconteceu ali com aquele caso do seu João que eu trouxe para vocês. Aquele cliente, ele não queria falar sobre a previdência dele. O assessor demorou uns 6 meses ali para descobrir, porque ele sabia que ele tinha feito errado, ele já estava sofrendo, só que ele não queria contar para o assessor não saber, né? A burrada ali que ele tinha feito de aplicar num fundo que não ia dar um desconto ali de imposto de renda para ele, depois no final ele ia ter que pagar imposto sobre tudo. Então o que ele queria era mais esconder ali aquela informação. E depois que a gente conseguiu falar com ele, estruturar o fundo e melhorar, ele ficou muito feliz, muito agradecido, né? E vocês viram ali que em reais realmente vai fazer uma diferença enorme para o futuro dele isso. Então muitas vezes é sair da zona de conforto, né? Entender que, pô, eu tenho um problema, eu tenho que resolver ele. Isso aí. Respondeu minha pergunta, assim, o ideal seria, né? Seria muito fácil, muito prático se tivesse algo que rentabilizasse o dobro no dia seguinte, né? Mas não existe e eu acho que tudo que vocês colocaram foi bem colocado, que tem que se fazer um estudo, um planejamento, né? Porque hoje, agora, nesse momento, temos Selic a 2%. Daqui a meia hora, não sei. É isso mesmo. Aí como é que vai ser, né? Ao longo do tempo, a Selic vai levantar, vai baixar? O que a gente vai fazer? A cada 40 dias a gente vai ter um mini infarto? Porque aí mexe a Selic. A cada reunião do Copom a gente fica ansioso querendo se jogar pela janela. Não dá para viver assim, né? A gente tem que viver numa constante, né? Ó, eu falei ontem estava 29, hoje deve ter caído alguma coisa aqui. Ontem não, semana passada, mas ó, a carteira agora, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vê se dá para ver. Oh, meu Deus, caiu, saiu. Tava 20,42% positivo num ano terrível. Eu não tenho a fórmula mágica, eu não sei a fórmula mágica, eu não sei a melhor ação. Mas o que está feito aqui é exatamente o que eu faço, o que minha assessora fala para mim, o que o Leonardo falaria para vocês. É fazer o certo, fazer um pouquinho do que é certo todo dia, durante um tempão, dá certo. É que vocês são pessoas educadas, né? Tem educação financeira. Se educam o tempo inteiro. A gente está aqui para passar para vocês. E eu acho que uma coisa que é assim, acho que todo mundo consegue perceber de alguma forma que existe ainda no Brasil em geral, mais aqui no sul, né, interior, mas no Brasil em geral, se falar em dinheiro, né, é uma coisa que as pessoas não gostam de falar em dinheiro. Parece que é feio, parece que tá, sei lá, lucrando, ganhando ou qualquer coisa em dinheiro é feio. As pessoas têm que, acho que aos poucos está se perdendo um pouco isso, né? Isso facilita
outras coisas também, né? Porque é uma cadeia. Trazer esse assunto à tona, trazer para frente aqui. Por isso a gente faz tanta coisa, por isso a gente coloca tanto material. Convido vocês a conhecerem o material da Messing. A gente faz muita coisa no Instagram, no YouTube, né? Tem muito material, tem muita entrevista lá com a Ellen, por exemplo, que eu já fiz, para justamente desmistificar, tirar isso da frente, né? Gente, vocês não têm ideia. Hoje eu comprei uma caixa de livro aqui, um bolo de livro desse tamanho. O que quer dizer isso? É o nosso trabalho digerir isso tudo e passar para vocês da forma mais fácil possível, para que vocês também consigam passar para suas famílias. Porque a gente quer justamente que vocês fiquem bem, mas que vocês também aumentem o círculo aí de quem está bem ao redor de vocês, para os amigos de vocês, para a família de vocês, falar a respeito disso, chamar os amigos e poder conversar que está investindo, que seu dinheiro está bem ou está mal. Não ser um tabu isso, né? Isso é o nosso papel. É para isso que a gente está aqui. Muito bem. Muito obrigada pelas respostas e pelas informações. Eu agradeço, Tânia. Pessoal, mais alguém aí, mais alguma questão para os nossos convidados? Alguma dúvida que ficou? Vamos ver se tem mais alguém que tem mais alguma... Se alguém tiver, depois disso, alguma pergunta, quiser saber alguma coisa, por favor, entre em contato com a gente. Vocês têm o contato do Leonardo aí, o Léo já deve ter deixado o contato. Eu também estou super à disposição de vocês. No meu Instagram eu respondo dúvidas sobre investimento, sobre finanças, todos os dias. Vocês vão ver que eu passo 4, 5 horas por dia respondendo pessoas lá. Então, estou à disposição de todo mundo, todos da Messing, né? A Ellen também tenho certeza que está. A gente está aqui para ajudar vocês. Às vezes não pipocou na hora, mas aqui acendeu uma luz, vocês começam a pesquisar, começam a olhar alguma coisa nova e as dúvidas vão surgir. Quando essas dúvidas surgirem, procura a gente. Legal. Isso aí, Leandro. A Josi, o pessoal do centro também tem os nossos contatos. Fiquem à vontade. Qualquer necessidade, qualquer demanda, qualquer esclarecimento que se faça necessário, o time aí está todo à disposição. Leandro, Ellen, eu, nossa equipe aqui hoje em Caxias na Messing toda são mais de 200 assessores. Aqui no nosso escritório de Caxias, nós já somos em mais de 40. Então, poxa, fiquem à vontade, tá bem? Se não tiver perguntas, a gente extrapolou um pouquinho do tempo aí, era para conversar 1 hora, mas foi bem produtivo. Obrigado mesmo, agradecimento em nome da Messing, pelo tempo de vocês, por poderem participar, e passo a palavra para o Marcelo, para o Rodrigo e para a Josi para fazerem o fechamento. Obrigado, gente. Bom, quero agradecer de novo a vocês, né? Agradecer às pessoas que participaram aí também, 32 pessoas que estiveram com a gente. Até confirmei com a Josi agora, vai ficar o link, né, dessa nossa conversa de hoje. Então, para o pessoal que não assistiu, vai ficar disponível aí para o Centro Empresarial, para os associados. Claro, se surgirem dúvidas, a gente vai. Se surgirem novos assuntos, a gente vai contatar vocês novamente para mais um bate-papo, que eu acho que essa questão da educação financeira é uma coisa que não acontece, né, em lugar nenhum, e se a gente não buscar, se a gente não for atrás, é difícil de aparecer assim para a gente. Então, agradeço ao Marcelo pelo primeiro contato com o pessoal, Leonardo, Leandro e Ellen, e aos demais aí pela participação aí, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Josi. Boa noite. Tchau, um bom final de semana para vocês. Pessoal. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite, gente. Tchau. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Obrigada. Boa noite. Obrigada.